Senhor presidente, eu pedi a palavra hoje, que na verdade eu fiz uma live final de semana a respeito da questão do coronavírus e da dengue aqui no município. E como às vezes a gente não consegue atingir muitas pessoas pelas redes sociais, eu quero que todos ouçam pela rádio o que eu vou dizer nesse momento. Eu fui cobrado, fui cobrado por muitas pessoas a respeito de que os vereadores tinham que tomar algum posicionamento a respeito do que estava acontecendo em relação à dengue no município. E eu fiz aquela live explicando que não só como vereador, mas também como um profissional de saúde, nós já havíamos sim tomado providência a respeito do que estava acontecendo. Nós tivemos uma reunião na saúde, com toda a equipe de saúde, e naquele momento a reunião foi para a formação do comitê do Covid-19 e também ações que deveriam ser feitas em relação a essa pandemia que estava surgindo. Naquele momento eu já solicitei em reunião que nós, além de discutir o problema do Covid, nós deveríamos estar discutindo o problema da dengue no município de Vera. Porque casos estavam aparecendo em grande quantidade. Nós que somos profissionais da saúde sabemos que todos os anos nós passamos por essa fase, após o período de chuva, que nós temos uma proliferação maior do mosquito, enfim, e nós sempre passamos por essa fase. Mas que esse ano as coisas estavam bastante complicadas devido ao grande número de casos que estavam surgindo. Então, na reunião que foi na sexta-feira, na quinta-feira eu já havia conversado com o secretário de obras, na época o senhor Edson Borma, havia conversado com ele, pedido para que antecipasse a limpeza dos terrenos baldios e também a limpeza das casas, para que aquela limpeza que é feita por períodos, fosse antecipada. Conversei com ele se seria possível, ele disse que sim. Conversei com o Roberto a respeito da questão do veneno, porque o veneno não estava vindo para o município, quem fornece isso é o governo federal, não estava vindo, como vocês podem noticiar, ver nas notícias da imprensa, em vários estados estava em falta desse veneno. A prefeitura se movimentou para que fosse comprado esse veneno, para que nós pudéssemos fazer o fumacê, enfim, passar o veneno na cidade toda. Isso não vai acabar com o mosquito, mas diminui muito, o mosquito, principalmente o mosquito transmissor, e pedimos também para que fizesse orientação, e fiscalização maior nas residências, para que a gente pudesse melhorar essa questão da dengue no nosso município. Fiz também, tive uma conversa a respeito da questão dos exames laboratoriais, porque nós estamos tendo um parâmetro de exame um pouco diferenciado do que nós tínhamos nos anos anteriores, então um quadro de exame bastante característico, mas com diminuição de plaqueta. Às vezes plaqueta diminuindo drasticamente de um dia para o outro. Então fiz também essa orientação. Então medidas foram tomadas e estão sendo tomadas pelo município. Nós estamos atentos. O secretário de saúde determinou que as unidades de saúde atendessem os pacientes de segunda-feira a segunda-feira. Então, se vocês repararem, os PSFs estão abertos aos sábados e domingos. Eu estou trabalhando de segunda-feira a segunda-feira, trabalhando sábado, domingo, para que a gente possa justamente acompanhar esses pacientes nessa evolução clínica da doença. Então, medidas foram tomadas e estão sendo tomadas. Em relação ao Covid-19, quando eu digo a saúde, está agindo rapidamente, os casos estão sendo notificados, as pessoas estão sendo isoladas, aquilo que se precisa, e a saúde no município de Vera está totalmente atenta e tomando as medidas necessárias para que a nossa população possa atravessar essa fase do coronavírus de uma forma tranquila,
sem óbitos no nosso município, né, para que nós possamos no futuro bem próximo poder estar voltando às ruas normalmente, voltando ao nosso convívio social normalmente. Tenho recebido também muita cobrança, principalmente de donos de bares e restaurantes, porque ainda é uma parte do comércio, né, que se encontra fechada. Essa medida, no momento, ela é necessária. O que eu venho conversando com as pessoas, com os proprietários, né, aqueles que me procuraram, é que é difícil. Para a prefeitura é difícil tomar essa decisão. Eu mantenho fechado, ele precisa pagar o salário do funcionário, ele precisa pagar o aluguel, ele precisa pagar o imposto, né? Mas ele precisa trabalhar, mas nesse momento ele precisa estar fechado. O problema é a questão da aglomeração de pessoas. Quando você tem lá um bar, um restaurante, alguma coisa, você vai acabar aglomerando pessoas. Então, se você tem um bar, né, é a hora de você inovar, é a hora de você mudar a forma de você trabalhar, pelo menos nesse período. Você pode abrir o seu bar, desde que a pessoa busque a bebida lá e vá tomar em casa, né? Eu costumo dizer, gente, é tão difícil, essa questão é uma faca de dois gumes. Eu digo assim, se você abre um restaurante hoje, né, quem garante para você que o cliente vai lá? Com essa pandemia que nós temos. Eu falo assim, a minha esposa tem um comércio. Ela abriu, acho que vai fazer 2 semanas que foi autorizada a abertura, 1 semana, não me lembro agora. Não me recordo se é 10 dias, 1 semana, não me lembro. Mas ela não tem atendido ninguém. O comércio está parado, porque as pessoas estão obedecendo o isolamento social. As pessoas estão começando a se conscientizar, né, de que é preciso nesse momento isolamento social. Então, quem garante que às vezes nós não vamos aumentar o custo daquele restaurante aberto? Então, vamos inovar, vamos trabalhar com delivery. Eu sei que é difícil, né, mas nesse momento, nesse período curto agora, nós precisamos fazer o isolamento social e passar essa fase. Eu gostaria, só para encerrar, senhor presidente, falar uma coisa aqui, agora para os políticos maiores, aqueles que estão no Congresso Nacional, que estão na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Agora não é o momento de discutir política. Agora é o momento de discutir saúde pública no Brasil e o caos que nós podemos gerar caso nós não façamos aquilo que foi determinado ainda pelo ministro, ou ex, eu não sei mais se ele é ministro ou se ele é ex-ministro Mandetta. Tá? Não é hora de discutir política e deveria sim aprovar a medida provisória que anulasse as eleições desse ano, que essas eleições fossem prorrogadas para 2022 e acabar com essa falácia de gastar dinheiro a cada 2 anos com TSE, com verba partidária, entendeu? Com recurso partidário, pegar esses 2, 3 bilhões, nós estamos falando em bilhões de reais, que vão para o partido político agora para rasgar dinheiro em campanha, para que fosse revertido para a saúde pública do nosso Brasil. E digo mais, são 3 bilhões só de verba partidária, fora o recurso gasto com o TSE para levar urna eletrônica para lá, levar urna eletrônica para cá, pagar gente para isso e para aquilo. Então, senhor presidente, não é a hora de ficar discutindo política, fazendo reunião, é a hora de nós nos unirmos no combate a esse vírus, para que nós possamos, em 2022, termos eleições tranquilas com o Brasil, com pessoas que não estejam doentes e com a nossa população saudável. Com a palavra, o vereador Vilmar. Eduardo, só em tempo para reforçar a sua defesa nessa questão de eleição, quando nós falamos de 2, 3 milhões de reais de fundo partidário, mas aí nós temos que olhar o seguinte, nós temos 5.571 municípios no Brasil. Se nós fizermos uma média de gastar 500 mil reais um município pelo outro, nós teremos aí um gasto de aproximadamente mais 3 bilhões de reais de gasto da iniciativa privada. Se nós subirmos esse gasto para 800 mil reais, quer dizer que nós teremos mais 5 bilhões de gasto da iniciativa privada.
Então eu quero dizer o seguinte, vereador, eu também sou plenamente favorável, não porque estou no meu mandato, porque eu, final do ano, se houver nova eleição, estarei fora, não quero mais ser vereador. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que acabar com essa festa da política de 2 em 2 anos. Vou dar um exemplo, nobre vereador. Vossa Excelência hoje é deputado federal. Você disputou a tua eleição, gastou 2 milhões de reais para se eleger deputado federal. Daqui 2 anos tem eleição de vereador, daí um monte de vereador vai pedir uma ajuda para o senhor ajudar os vereadores e os prefeitos, e o senhor vai correr os 147 municípios de Mato Grosso pela eleição. Daqui 4 anos, Vossa Excelência será candidato a deputado federal novo. Quer dizer que o político, na realidade, tanto o vereador, o prefeito, ou o deputado ou o governador, ele não participa de 2 eleições em 4 anos, ele participa de 3 eleições. Porque uma ele faz campanha para ele, e a outra ele faz campanha para o outro. Então isso, pessoal, tem que acabar com essa festa, tem que acabar com essa farra. E eu acho que a eleição teria que ser de 5 anos o mandato de prefeito, governador e presidente da República, sem direito à reeleição. O legislativo é diferente, o legislativo não tem poder de fazer nada. E se nós não tivermos pessoas experientes da política, eu também não sei o que será da política quando se fala na tal da reeleição. Eu sou favorável do legislativo. O executivo é outra coisa, ele tem poder para mandar e cercear as pessoas. O legislativo não tem poder para isso. Obrigado pela contribuição, Vilmar. Deixa eu só, o nobre vereador lembrou aqui, o Nicole, a respeito da questão da lotérica ali. Eu peço para todo mundo, gente, eu estou passando na avenida, também tenho observado a aglomeração de pessoas na lotérica. Vamos respeitar o distanciamento de 1,5 metro. As pessoas não façam fila indiana igual está se fazendo na lotérica. Vamos, nem que vocês tenham que atravessar o quarteirão, mas vamos respeitar, sabe, essa distância de 1,5 metro de uma pessoa para outra. Estão fazendo fila indiana. Não adianta a lotérica deixar as pessoas do lado de fora, né? Controlar a entrada das pessoas e as pessoas do lado de fora fazer a fila indiana. Então vamos respeitar o distanciamento de uma pessoa para outra na fila da lotérica, do banco, ou qualquer lugar que tenha fila aqui no município. Também, né? Poderia ser uma ideia. Vamos lá conversar com a lotérica. Eram só minhas palavras, eu vou à palavra, senhor presidente.